Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 38, está escrito assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída e com muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã não importa que minha irmã me deixe servir sozinha? E disse, pois, faça com que ela me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, por que andas afadigadas e ansiosa com essas coisas? Mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Só esta passagem, pode se assentar, evite andar, mexer, fique de forma que você tenha condição de captar o máximo possível da palavra que Deus vai trazer em revelação ao seu coração nesta noite. Já ouvimos um pouquinho, algumas partes da pregação passada, onde Deus nos falou muito na questão direcionada, onde Deus nos trouxe que a ação direcionada destrava o cofre. E nós sabemos que dentro dele existe aquilo que nós precisamos, tanto na área material, espiritual, física, emocional e assim por diante. Quando há uma ação direcionada, você destrava aquilo que parou, de repente, sem que haja uma explicação. Mas hoje nós temos duas mulheres, um nome muito abençoado, muito comum, popular, na época de Jesus também agora, que é Marta e Maria, e as duas têm um exemplo de vida maravilhoso, que podemos tirar aqui algumas lições, e lições grandiosas, capazes de nos fazer continuar a caminhada ou mudar de direção. Preste bem atenção nisso aqui. Continuar a caminhada ou mudar de direção. Vamos entender porque existe um ditado ali fora, e esse ditado diz que a propaganda é a alma do negócio. Uns falam alma, outros dizem arma, depende da situação. E nós sabemos que isso tem um grande valor quando olhamos para a Bíblia Sagrada. Todas as vezes que você ouvir alguém dizer, ou que você lê na Bíblia o nome Davi, Salomão, você já tenha de um lado da sua cabeça que estamos falando de uma história de 3.000 anos atrás. Todas as vezes. Viu Davi? Lembre, 3.000 anos atrás. 1.000 antes de Cristo, 2.000 agora. Então, quando na época de Davi aconteceu uma propaganda muito forte como alma e arma do negócio, dizendo sobre o Golias o que ele era ou o que ele podia ser. E pintaram um homem indestrutível, irresistível. E pintaram um homem capaz de enfrentar um exército inteiro e o vencer. Mas a propaganda veio na frente. Ele é grande, ele é forte, tem braços grandes, ele tem armadura, ele tem escudeiro, nunca perdeu, enfim. A propaganda veio trazendo e fazendo um terror no meio do povo de Israel. Então, o que eu quero dizer? Uma propaganda bem feita parou o exército de Israel. Entenda isso. Porque o rei havia feito uma proposta, não para o exército, mas para alguém individual, que valia a pena arriscar, que era aquele que vencer esse monstro chamado Golias.
Eu vou dar uma cadeia de ouro no pescoço, riqueza. Eu vou dar a minha filha em casamento. Vou dar o 3º lugar no trono, rei, rainha e o vencedor. E vou isentar os impostos de toda a sua família para sempre, quer dizer, dali para frente. Valia a pena alguém dizer, olha, eu vou contra esse gigante, porque caso eu vença, eu tenho esses 4 benefícios garantidos, e olha que benefício bem provocador. Mas não achou ninguém que pudesse desafiar, porque uma propaganda bem feita parou o exército de Israel. Então, quando você vê o resto da história que você conhece, que o Davi chegou, ele não era do exército, ele não tinha ouvido a propaganda, ele tapou os ouvidos para tudo que estava em volta. Por isto, e nem foi pelos 4 presentes que o rei ofertou, que valia muito a pena, mas ele diz, porque ele está desafiando o nosso Deus, então eu vou. Por que estou dizendo isso? Porque lá fora alguém fala de você, pode não falar aqui, mas fala lá no seu bairro, perto do seu trabalho, da sua casa, no seu convívio. O que é que eles falam de você? Uns chamam de santo, outros chamam de demônios. Uns falam que você é do bem, outros falam que não. Mas se tem uma coisa muito boa nesse texto de Maria e Marta, é que nós não somos o que eles dizem. Quantos estão entendendo? Nós somos aquilo que nós somos e não o que dizem que nós somos. Pode dizer que você é bom, que você é ruim, o que for. Você é o que você é e não o que eles dizem que você é. Quantos estão entendendo? Então, quando eu olho isso aqui, há muitas propagandas lá fora que destrói. Por exemplo, tem mais de 40 anos, não tem serviço lá fora para você não, acabou, tá? Está assim de pessoas de 60, 70, iniciando, não é recomeçando não, perdeu e está recomeçando não, iniciando em meio à pandemia, mudando de área, procurando uma nova forma, assim de pessoas de 60, 70, começando a primeira vez que está entrando no mercado. Mas a propaganda lá fora diz, se você tem 40, diz isso, não tem jeito para você mais. Outros dizem, se você não tem estudo, não tem formação, não tem campo nenhum para você, acabou. Outros vão dizer pela cor, pela sua condição financeira, de qual família você é. Uns até dizem, se você é crente, acabou. Nós não somos o que eles dizem que nós somos. Amém? E uma propaganda parou, pastor, o exército parou, mas tem uma outra frase conhecidíssima, é que a pressa é inimiga da perfeição, não é isso? Não é isso que nós conhecemos? A pressa é inimiga da perfeição. Claro que tudo que é perfeito está ligado a Deus. E o que é ligado à pressa é ligado ao homem e, às vezes, aos demônios. Porque se Deus estivesse ligado à pressa, por exemplo, Deus tinha feito assim, pum, já caía o mundo com os homens, com os carros, tecnologia, tudo pronto. Não, Deus lentamente construiu o primeiro dia, o segundo, o terceiro. No 5º dia foi que ele pôs a mão na massa. Até no 6º dia que ele pôs a mão na massa. Até o 5º dia ele deu ordem e as coisas foram acontecendo. No 6º dia ele pegou o barro, amassou, fez o formato do homem e despertou o homem. No 6º dia. Mas no 7º ele descansou. Então, até Deus, para deixar uma mensagem futura para os seres humanos, né, de que as coisas processam degrau por degrau. E não processa esticando muito a perna. E não processa correndo muito, eu quero tudo com pressa, tem que ser hoje, se não for hoje não tem jeito, acabou e tal. Não, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, diz a palavra, sim ou não? Mas nós temos uma arma forte, chamada fé. Preste bem atenção que eu vou entrar no texto.
Quando você está forte, você vence tudo. Você vence coisas que a família, os amigos que te conhecem mais perto diz não, é para outro, para você não. Mas daí a pouco você já passou por cima daquilo igual uma máquina. Quando você está forte, você vence tudo, você não vê obstáculo. Você não vê tamanho, não vê força, não vê falta de condição, você não vê nada. Você entra, sai do lado de lá. E quando você sai, alguém fala assim, mas não acredito que você fez tudo isso. Você olha para trás e fala, realmente parece bastante coisas. Mas sabe por quê? Você estava com a fé em cima. Quando a nossa fé está bem alta, estamos fortes, estamos com a lembrança no último acontecimento, porque não podemos tirar a lembrança do último acontecimento. Quando eu tiro a lembrança, eu enfraqueço. E quando eu enfraqueço, eu perco para coisas pequenininhas na vida. Eu tento e não consigo, eu vou e não consigo, daqui a pouco eu desisto. Porque 2, 3, 4 vezes já faz alguém querer encerrar e parar. Porque eu estou fraco. Quando você está fraco, você não tem lembrança da última. E se tem uma coisa que renova a nossa fé, é você lembrar da última que você venceu. Qual foi a última que você passou, meu irmão? Está com dívida? Qual foi a última dívida que você pagou? Foi maior do que essa, não foi? Está doente? Qual foi a última que você venceu? Está passando por um problema, desacerto em alguma área? Qual foi a última? Você tem que focar o seu pensamento lá. Aí vem força física, vem emocional, vem psicológica, vem força espiritual, vem fé. E você passa por cima de obstáculos sem sequer parar para ver o tamanho deles. Quantos estão entendendo isso? Então, fraqueza, você perde. Na força, você vence tudo. Eu vejo Jesus chegando ali na aldeia de Betânia. Aqui não cita Lázaro, mas eram as 2 irmãs de Lázaro. Jesus chegando foi recebido pela mais velha, a mais nova sentou e falou quais novidade, qual as cura, quais as pessoas que se uniram ao grupo do cristianismo, e Jesus foi atualizar ali, e ela sentada e ouvindo, e Jesus doutrinando sobre o reino, e Maria estava muito bem, até o momento que chegou Marta e falou, Maria, e aí, eu vou ter que servir sozinha? Você não vai fazer nada para me ajudar? Jesus, permita que ela... Ou eu tenho que fazer sozinho? E Jesus parou, olhou para Marta e falou, Marta, quanta ansiedade, quanta fadiga, você só pensa em trabalho. Maria escolheu a melhor parte, não será tirada dela. Não será tirada esta parte, porque foi ela que escolheu. Quando você olha aqui e vai fazer um paralelo, comparando 2 tipos de pessoas, é claro que quando Maria estava aos pés de Jesus, não quer dizer que a minha vida tem que ser só de Bíblia, só de igreja, só de oração, só de estar conversando com o Eterno e coisa assim. Claro que não. Nossa vida é um conjunto de coisas que somam para chamar vida. Eu tenho que ter contato com tudo, com todos, mas não posso deixar o contato ao Eterno, que no caso ali Maria estava aos pés de Jesus, tendo as instruções ali com ele, e Marta só pensando em fazer as coisas, no caso dela ali, as coisas da casa. E falando em coisas da casa, a gente ouve cada relatos, né, irmãos? Sabe do marido que chega em casa, tem que tirar o sapato, tirar a meia? Ou às vezes deixar de meia, porque senão marca. Ele vai andando, a mulher vai atrás limpando. E também vice-versa da mesma maneira. Há casos também que é inverso. Pessoas que têm excesso de cuidado, a pessoa que é neurótica, como Jesus falou, fica fadigada, fica ansiosa. O homem fica ansioso, a mulher fica ansiosa porque só preocupa, só vê trabalho. Trabalhei 6 horas, é 8, vou trabalhar 12, vou trabalhar 15. Eu tenho um recado de Deus para você. Se às 8 horas não dá para te sustentar, muda de profissão. Mas não adianta você elevar de 8 para 10, para 12, para 14, 15, 16 horas trabalhada, como os escravos brasileiros vão para os Estados Unidos, vão para Portugal e prestam esse tipo de serviço lá, tá bom?
porque lá tem que fazer isso se quiser sobreviver. Mas aqui, se não dá às 8 horas, então troca de profissão, mas não adianta você ficar fazendo 2 horários, 3 horários, você não é máquina. Amanhã você perde os amigos, perde a família, perde a esposa, perde saúde, perde até Deus. Porque Deus não afasta, mas quando você assusta, você procura Ele e fala, onde é que Ele está? Já afastou dele há muito tempo, por quê? Carga horária de trabalho o tempo todo. Temos que trabalhar, temos. E se tem uma coisa bonita, no salmista ele diz assim, o trabalho dignifica o homem, não é a profissão. Se eu tenho um engenheiro aqui, ótimo, a pessoa formou para aquilo, ele tem que ser honrado por aquilo. Se o outro é um pedreiro, uma profissão mais simples, que não precisa de uma faculdade, então ele também é honrado da mesma forma, porque ele é profissional. O que dignifica não é a profissão, é o trabalho. Então, se a pessoa trabalha, ele está buscando dignidade com toda certeza, mas eu não posso deixar aquilo que é bênção transformar em maldição na minha vida. No caso aqui, olhando pela vida de Marta. Ô Marta, vem cá, eu quero contar as últimas para você, não tem que limpar, caiu uma gota ali agora, eu tenho que buscar um pano, tem que limpar. Marta, vem cá, Marta. Não, eu tenho que limpar, que deu uma poeirinha ali, passei o dedo ali numa poeirinha. Marta, vem cá. E assim também tem os varões, que só preocupa em serviço, mas você não vê nada a mais. Ele trabalha de virar à noite, mas você não vê uma sobra. Porque não sobra, na realidade não sobra. Eu vou te falar onde é que a pessoa que faz isso cai. Ela cai no Salmo de número 127, versículo 3. O que adianta você levantar cedo e dormir muito tarde e comer o pão que penosamente amassaste? Aos meus servos eu dou a ele enquanto eles dormem, enquanto tem sono, enquanto eles descansam. Eu já falei aqui por várias vezes, trazendo um ânimo para muitos, que o pão penoso é aquele que tem nome, lembra disso. E quando fala até dói, né, irmãos? O penoso ele é complicado, porque você recebe ele vem, tanto aqui é para o fulano, tanto para o fulano, tanto para o fulano, tanto para o fulano, é dividido em umas 6 partes, mais ou menos. No finalzinho sobra 30 para a pessoa. E para de pensar, porque se você pensar, você vai achar lugar para esses 30 também. Este é o pão penoso, e o pão penoso, quando chega, ele chega pelo excesso de horas trabalhadas. Porque a pessoa pensa assim, não, eu tenho que um dia ou outro, uma hora ou outra, por uma necessidade de concluir um serviço, ótimo. Mas isso não pode ser uma constante, Marta. Marta, deixa aí a poeira, Marta, deixa o chão, assenta aqui, por quê? Porque Maria escolheu a melhor parte. Mas o sofrimento, ele é terapêutico, sabia? Sofrimento é terapêutico, mas a alegria também é. Mas a maioria das pessoas passam por esse ensinamento através do sofrimento. O sofrimento diminui a pessoa. Hoje eu fiz uma visita no hospital Unimed de Betim, de um irmão que da igreja, que inclusive está muito bem, graças a Deus. Deus o levantará nesta semana tudo indica que a semana ele sai de lá. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi situações espirituais que estavam envolvendo ali, que rapidamente você tem como corrigir, porque o sofrimento diminui a pessoa, diminui muito, deixa a pessoa quase no nada. Então, quando você vê esta mesma família sofrendo agora, com o irmão doente, veio uma doença mortal, doença que mata rápido, chegou ali, a família toda reuniu e falou, olha, o Lázaro é forte, mas ele vai suportar, o sofrimento começou a dar ensinamento, começou a trazer para a fé. Maria tinha mais fé do que Marta, com certeza até então, mas o sofrimento unificou agora, e Lázaro agora começa a sucumbir e já partir para a morte. Para quem vamos falar? Manda um mensageiro na Galileia, fala com Jesus para ele vir aqui, porque se ele chegar, aí agora Jesus, se ele chegar, ele pode fazer alguma coisa. E quando chegou, Jesus olhou, chamou os discípulos, falou, olha, meu amigo Lázaro está à morte, mas não tem como eu ir lá agora, porque é 2 dias de viagem, e eu ainda tenho que ficar hoje aqui. Somando com um dia, vai dar 4 dias. Mas ele foi, e Jesus foi, não deixou o dia que ele iria, mas ele foi. E diz o texto que quando Jesus estava nas montanhas de Betânia ainda, imagine uma pessoa olhando para a serra e vendo
Ó, tem animal vindo. Tem animal, deixa eu ver. Parece que tem mais pessoas. Quem vai identificar que seja João, que seja Pedro? Ninguém. E quem vai dizer que não seja um viajante, sendo que ali é uma estrada? Ninguém vai dizer quem é quem. Mas diz o texto que Marta correu ao encontro dele, para, mesmo sem saber se era ele, para encontrar com ele na metade do caminho. Espera aí, nós estamos falando de Marta ou de Maria? De Marta. Você viu que o sofrimento alinha. Você viu que o sofrimento muda. É a mesma Marta que não quis parar dentro da própria casa dela e aí ficar aos pés de Jesus ali, ouvindo as palavras. Agora ela deixa Maria em casa e ela sai correndo em direção de o encontrar. Porque muda, o sofrimento é terapêutico, é didático, ele traz ensinamento também, ele muda direções. Então, Marta, pelo menos Marta, ela aprendeu com isso, porque ela correu e quando olhou, foi chegando mais perto, ela, ai, graças a Deus que é ele. É ele, quando ela chegou, ela falou, Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Poxa, deixa eu chegar assim, vamos lá, Jesus, quem sabe? Não, ela chegou, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus parou, olhou dentro dos olhos dela e falou, Marta, eu não te falei, se creres verás a glória de Deus. Eu já não deixei antecipado para você que quando eu vou fazer uma ação, a glória de Deus. Senhor, mas já tem 4 dias, calma. E o Senhor traz ali uma acomodação no coração de Marta. Mas quando eu vejo Marta em parte rejeitando, e Marta agora em parte correndo atrás do próprio Senhor para tentar trazê-lo na situação, eu posso dar glória a Deus porque Marta reconheceu, valeu a pena aquele momento, valeu a pena aquele embate, valeu a pena Jesus ter falado duro com ela, porque o sofrimento, irmãos, ele é terapêutico mesmo, ele ensina, ele traz lições de vida que você nem imagina. Mas hoje aqui eu quero passar essa mensagem para você. Como é que você tem lidado com isso? Com o tempo. Na semana passada eu falei que o tempo não é órfão, ele tem pai. E o pai do tempo é o Senhor, pai da eternidade. Ele é o pai do tempo. Como nós temos lidado com isso, pastor? As coisas para mim têm que ser tudo às pressas. Mas a pressa é inimigo da perfeição. Você quer ver? Por exemplo, você pega aí as multas que chegam para você na sua casa. Geralmente é avanço de sinal e excesso de velocidade. Não está chegando multa por documento atrasado, não está chegando multa por parar na frente da garagem, não está chegando multa por outras questões. As multas chegam o quê? Velocidade e avanço de sinal. Você está vendo que as coisas estão tudo à pressa, todo mundo está querendo rápido. As coisas têm que ser tudo às pressas, porque se não for, para mim não dá. E a gente pede hoje, e se hoje mesmo não chegar, a gente já acha que Deus não está fazendo nada em nosso caminho. Quando nós olhamos isso aqui, nós começamos a pensar, irmãos, você é uma pessoa que está cultuando muito a pressa. Tudo para você tem que ser rápido, tem que ser no ontem, tem que ser no agora, não pode ser amanhã. Não pode ser depois de manhã. Lembra da criação, foram 6 dias, e Deus tinha condição de fazer, num toque de mão, fazer assim, e a coisa resolver o problema? Então a pressa tem sido a doença do século 21. Não é Covid, não é o câncer, não é nada disso. A pressa tem sido a doença do século 21. Tem matado pessoas. Tem tirado pessoas de situações favoráveis e deixado em situações difíceis. Tem roubado a sua chance, a sua oportunidade, aquela que vem de Deus para você, não aquela que você constrói, porque essa daí você ainda pode falar, eu faço hoje, eu faço amanhã, eu faço hoje, eu faço amanhã. Mas aquela que Deus fala, filho, esta é para você, mas a pressa é inimiga da perfeição. Fuja da pressa. Fuja da pressa. Nós homens temos um costume de dizer assim que quando mais novos, corremos muito. Quando mais velho,
deixamos de correr um pouco, na questão de veículo, né? De correr um pouco. Mas, às vezes, encontramos situações ao contrário. Quando mais novo, mais consciente. Quando mais velho, parece que as coisas vão mais rápidas. Tem que ser mais rápido. Meia hora para você vale quanto? Que você precisa chegar meia hora antes? Meia hora para você vai resolver o que na sua vida, se você precisa de fazer essa loucura pelo caminho para poder chegar do outro lado? Nós temos um grande médico que ele diz que a pressa não é coisa do diabo. E não é doença. Ele diz, não é doença e não é coisa do diabo. Ela é o próprio diabo. Um médico americano que diz isso nas suas palestras. Ele é psiquiatra, ele diz, a pressa não é uma doença e nem é do diabo. Ela é o próprio diabo. Então vamos pensar, vamos colocar as coisas no lugar, há tempo para tudo. Saiba colocar um pouco, se não dá para controlar as 24 horas, pelo menos fuja do pão penoso, meu irmão. O pão penoso, ele tira o convívio familiar, o convívio dos amigos, o convívio do seu lazer, o convívio da sua saúde. Quando você vai ver, tem 10 anos que você não vai ao é porque você é uma máquina, você só pensa em trabalho, e no final, este excesso de trabalho, como Marta, vai te colocar no pão penoso, porque é o excesso de trabalho que coloca a pessoa no pão penoso, do Salmo 127. Quantos estão entendendo? Eu lembro uma vez, eu fui dar uma palavra na casa de um jogador de futebol, nas 3 torres ali da Pampulha, e nós tínhamos trabalhado de manhã espiritualmente na situação, e eu fui dar uma palavra lá à noite. E havia uns outros amigos dele também, jogadores ali, eu fui dar uma palavra direcionada naquilo que a gente havia feito. Quando eu cheguei na casa, eu dei um passo para dentro, eu vi que não havia assim montagem ainda, o apartamento estava todo montado ainda, e eu vi a esposa dele sentada ao chão, ligada com um telefone fixo no chão, e ela estava sentada no chão mesmo, falando com alguém do outro país, falando ali. Na época já tinha o celular grandão, ela estava com o celular aqui, escorado pelo ombro, mãozinha anotando um recado, não sabia se era do telefone, se era do outro, gritava com um, falava com o outro, e daí a pouco grita com a funcionária da casa, olha, fogão está aceso, que não sei o quê, E eu ali, um passo para dentro da sala, só fazendo a leitura da situação. Olhei para aquela mulher ali, olhei o que eu vi, ela fazendo 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Ainda respondi um amigo, falava, gente, alguém arruma uma cadeira aqui, não sei o quê, com um telefone aqui, outro aqui, com um papelzinho anotando. Olhei aquilo e falei, eu não quero uma vida dessa para mim, nem de graça. Uma vida dessa é vida? Fala a verdade. Isso é vida? Isso não é vida. Tanto que o pão penoso entrou na casa deles depois. Mas isso não é vida. Não tenho tempo para nada. Eu fico cercado de 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Eu cheguei, levei o pessoal para outra sala, dei uma palavra para eles o que precisava, foi 10, 15 minutos, peguei minha maleta, como se diz, já vamos embora, já saí dali, e ela continuou ali naqueles afases, pastor, tudo bem, vai com Deus. Eu falei, não, fica com Deus, eu já estou com Ele, Ele me trouxe aqui, eu estou indo com Ele, que vocês fiquem com Ele, porque eu vi aquela situação ali, não valia nada estar na televisão, não valia nada estar falando que é o melhor jogador, não valia nada falando isso, aquele estilo de vida, não valia a pena. Então, quando nós olhamos para Marta e Maria, Marta teve uma condição de virar a vida dela ao contrário, ela virou a vida dela. Logo depois disso, você vai ver que Marta não teve esse comportamento de querer só trabalho, de querer só cuidar de casa, e não, vamos parar um pouquinho, vamos ver o Senhor, vamos buscar o Senhor, porque isso tudo aqui é passageiro, meu irmão. Você pode construir um castelo, aqui tudo é passageiro, daí uns dias vai ficar tudo isso aqui para outros. Então, o que você tem preparado para quem é? Você viu aquele fazendeiro de Lucas? Que o próprio Jesus soprou ao ouvido do fazendeiro que falou, eu tenho que fazer mais um silo ali, eu tenho que fazer mais um lugar para estocar ali, porque a minha fazenda esse ano rebentou, está dando demais. Então, construiu mais um galpão, e quando terminou, a voz veio para ele, louco, hoje é o último dia da sua vida.
O que você tem preparado para quem é? Tudo quanto você fez, para quem é? Para a terra, para o céu, para quem é? Hoje é o último dia seu de vida. Valeu o que você fazer isso? Valeu o que você construir mais um celeiro? Para quê? E não preocupou com a sua passagem para o outro lado? Louco, hoje te pedirão a sua vida, e o que você tem preparado, para quem é? O texto diz assim. Então, quando nós vimos o Lázaro entrando numa situação de enfermidade, nós entendemos que a maioria das pessoas, para ter uma correção, tem que passar pelo caminho do sofrimento, mas o caminho da alegria é igual, ele é terapêutico também. Por que não buscar um caminho da alegria do que esperar que o sofrimento encoste para que haja uma mudança? Marta sofreu junto com a irmã dela, mas Marta reconheceu e falou, não, antes que ele chegue, eu vou ao encontro dele, deu provas, em João capítulo 11, ela deu prova, e correu e já foi, Jesus, ele morreu, tem 4 dias, Senhor, me mostra onde ele estava, já cheira mal. Marta tira a pedra, e ela já arrumou pessoas, e foi tirar a pedra. Marta, ela se envolveu em tudo agora, nas questões do Senhor. Então você vê uma bênção aí chegar na mão de uma pessoa, é quando ela sabe dividir pelo menos uma parte do tempo para com o Senhor. Amém? Amém? Deixando essa palavra aqui, irmãos, porque nesses dias agora, principalmente, se deixarmos o trabalho engole. Trabalho é uma bênção, tem nada melhor do que trabalhar, irmão, eu falo a verdade. Trabalhar é bom demais, é gostoso, traz saúde e tudo. Trabalhar é muito bom, mas se você não vigiar, o trabalho engole você, engole o resto, tudo que envolve a sua vida. Então, seja vigilante. Se não fez em 8 horas, não adianta você ficar 10, que não vai resolver. É um dia ou outro para encerrar, vamos todo mundo. Mas se é todo dia, corta enquanto é tempo. Corta enquanto é tempo, porque Deus pode fazer algo, alguma coisa da parte dele, trazendo para você de outra forma, sem que você precisa ficar o tempo todo sem ter um tempinho para ele. Ó Senhor, me abençoa. Tem muitas pessoas que é só assim, ó Deus, me abençoa. Mas e o tempo? Cadê o devocional? Nós temos aqui no ETA um dizer muito interessante que nós falamos aqui, porque quebra as regras. Quando as regras é muito forte, o relacionamento é fraco. E quando o relacionamento é forte, as regras são fracas. Porque nosso Deus não é Deus de regras, é Deus de relacionamento. Quando acorda o dia, Ele está ali do teu lado esperando você falar bom dia, ou bom dia Espírito Santo, como tem aquele livro abençoado, né? Bom dia Espírito Santo. Não, você levanta, fez sua higiene, foi lá, tomou seu café, ligou para um amigo, mandou beijo para a sogra, para todo mundo, esqueceu, não falou nada com ele, passou pertinho dele aqui, ó, como se diz, quem é você? Não te conheço não, o dia que eu precisar eu te chamo. Então o comportamento do ser humano, nesses dias principalmente, tem sido assim, irmãos, mas a pressa é inimiga da perfeição. Não adianta você chegar meia hora no escritório, se você gastar essa meia hora com Deus, antes de sair de casa, Senhor, muito obrigado, eu acordei, há muitos que não acordaram, passei bem a noite, mesmo no calor ou no frio, passei legal, muito obrigado. Hoje eu tenho tantas coisas para resolver, eu tenho essa e essa. Peço, o senhor pode estar comigo, pode me dar um sinal, me dar uma luz na situação. Pronto, falou com Deus, chegou em casa, gratidão, ninguém não paga nada por isso. Chega, Deus, muito obrigado, cheguei em casa, estou tranquilo, já estou, daqui a pouco vamos descansar. O Senhor me deu uma luz, foi muito bom o que eu passei. Irmão, Deus quer diálogo, Deus quer comunhão, Deus quer manter com você isso, porque foi isso que Ele fez com Adão. Deus quer todo dia ouvir a sua voz. Todo dia Ele quer relacionar com você, quer que você fala, que você pergunta, que você pede, que você agradece, todo dia. E isso não custa nada. Nós fazemos isso com as pessoas, esquecemos de fazer com o nosso Deus. Então, de hoje em diante, dá uma mudada aí, eu falei, para você continuar ou mudar, tem que ter ação direcionada. Pega uma ação direcionada aí e fala, eu vou mudar porque eu sei que eu preciso
de mudar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Diga graças a Deus. Então, vou deixar aí esta palavra dizendo para você que você pode fazer mais um pouquinho com menos. Fazer mais com menos. Você pode fazer. E com certeza Deus estará com você. E Deus estando com você, meu irmão, o que você precisa. O resto é resto. Ah, o pastor tem uma propaganda mal feita, ou ela pode destruir quando ela está falando mal. Então, ela é até bem feita, né? Parou o exército de Israel. Mas você pode tapar os ouvidos para o que se diz lá fora, levantar a cabeça e caminhar. Principalmente se você falar, Deus, lá fora está dizendo isso, isso e isso, mas eu creio no Senhor. Então, você já chamou Deus para a situação. Eu vou em nome do Senhor. E você caminha a primeira, dá o primeiro passo na direção. É só isso que ele pede. Pede mais nada. Dê o primeiro passo na direção e os outros ele vai fazendo com você assim, ó, tranquilo. Vai tirando os excessos, vai tirando as horas, vai tirando a labuta pesada, vai tirando a fadiga, a ansiedade, vai afastando. Quando você assustar, você está caminhando menos, fazendo menos e às vezes na questão que você precisa no quadro financeiro, arrecadando até mais. Porque Deus agora está com você. Viva! Viva o Senhor! Deixe essa palavra hoje e que você medite nessa palavra quando chegar em casa, faz um cálculo das suas horas, vê por quanto você está vendendo a hora de Deus, porque o tempo que você gasta, que é a hora de Deus, você está vendendo ela por quê? Trocando em troca de quê? Começa a ter um devocional com Deus e falar com Deus, mesmo que seja só para agradecimento, só para agradecimento. É bom demais. Reconhecimento é bom demais. Falar, Deus, muito obrigado, eu não peço nada para o Senhor, tudo que eu já tenho já dá para viver o resto da vida, as amizades que eu tenho são boas, as pessoas que eu convivo são pessoas maravilhosas, o ensinamento que eu tenho é bom, eu sou participador da Bíblia, eu estou tranquilo. Só de você falar isso, a sua vida já muda da água para o vinho. Já muda da água para o vinho. Tá bem? Amém? Nós temos o irmão Pedro. Vem cá, irmão Pedro. Irmão Pedro tem duas palavras com a gente aqui. Tem um testemunho maravilhoso. Outro dia dá o testemunho, mas hoje vai contar direto no testemunho o que Deus fez com ele. Olha que menino bonito, menino forte, irmão. Né? Bacana ele, né? Vem cá, Pedro. Vem cá. Pedro. De surpresa nada, servo de Deus, velho. Tá bem, meu filho? Tá sadio? Quer contar para os irmãos o que você passou? Conta. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Pastor Ralph me pegou de surpresa aqui, não estava esperando essa não. Contar rapidinho, né, pastor? Sim, só para os irmãos sentirem. Eu, no ano passado, mais precisamente em julho, eu fui diagnosticado com câncer no fígado, no pâncreas e no estômago. E eu tenho 24 anos, na época eu tinha 23, e foi um susto muito grande para minha família. Eu nunca tinha passado por nenhuma situação dessa, nem a minha família nunca teve caso, né, de câncer, nada disso. E graças a Deus, hoje eu estou curado. Passei por um processo de quimioterapia por 6 meses, também fiz radioterapia por um tempo, mas para honra e glória de Jesus Cristo, hoje eu estou curado. E graças a Deus foi descoberto, né, pastor Ralph, que não era só um problema carnal, era um problema espiritual também, era um trabalho que uma tia minha tinha feito para mim. E Deus usou o pastor Ralph para poder ir lá dentro da minha casa e tirar esse trabalho. Foi algo assim surpreendente, que se outras pessoas me contassem o que aconteceu com elas, eu realmente ia ter dificuldade de acreditar. Mas eu vi ali com meus próprios olhos e aquele trabalho ali foi tirado. E eu fiquei muito tranquilo durante o meu tratamento.
antes, né, disso acontecer, disso ser descoberto, eu estava com muito medo de morrer. Principalmente na hora de tomar banho, eu chorava muito, ficava bem para baixo, não demonstrava isso para minha família, porque eu acho que se a gente demonstrar fraqueza, a gente enfraquece o outro. Sempre tentei manter firme, mas no meu momento ali sozinho, eu desabava. E quando, principalmente no hospital também, que eu fiquei internado quase 20 dias. E o pastor Ralph, quando ele foi lá em casa, fez a oração e Deus usou ele para quebrar isso tudo, ele virou para mim e disse assim, eu não esqueço disso, pastor Ralph, o espiritual está resolvido, você vai ter que enfrentar só o carnal. Então, a partir daquele momento ali, eu fui totalmente convicto que eu seria curado. E há 2 meses atrás, eu fiz o PET scan, né, que é o exame que detecta qualquer célula cancerígena no corpo, da cabeça até a ponta do pé, e graças a Deus eu não tenho célula cancerígena mais ativa no meu corpo. Graças a Deus eu estou curado. Tem que fazer agora o controle, inclusive segunda-feira eu fiz os exames, segunda-feira eu volto no médico, mas eu tenho total certeza que está tudo resolvido para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Então, é isso. Eu agradeço também a igreja que orou por mim. Foi pedido oração por mim aqui na igreja, o pastor Ralph pediu. Agradeço aos irmãos que cuidaram de minha oração. E é isso. Agradeço a oportunidade, pastor. Deus abençoe. Está aí. É o Pedro, né? Eu lembro direitinho quando eu cheguei na casa desse menino. O segredo do que estava ali estava nas costas dele. Eu não sabia. Ele tirou a camisa, eu vi nas costas dele o mapa do que precisava ser feito para chegar até esse momento que ele falou aqui, a cura total. Não era só desmanchar um feitiço, porque precisaria de mais uma etapa, porque ali era apenas abrir o caminho. E Deus, dali para frente, trouxe uma bênção muito grande. Tá magrinha, amarelinho. Ai, que coisa boa, né? Isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Está vendo como Deus faz? Então, eu fico alegre de ver o reconhecimento que a gente deve contar. Você foi abençoado, uma dor de cabeça, Deus pôs as mãos, te abençoou. Conta isso pro resto da sua vida, porque a glória é para Deus, irmão, não é para homem, não. Não precisa nem pôr nome de ninguém. Conta, olha, eu estava assim, Deus fez isso. Conta para que o nome de Deus seja glorificado. Quanto mais você fala, mais a bênção de Deus vem sobre você. Todos entenderam? Sim ou não? Amém. Dá um abraço na sua família lá, tá? Eu quero fazer uma oração, pastores. Vocês vão ficar na postura do azeite. Eu vou fazer uma oração com todos vocês que estão presentes, vocês que estão em casa, pedindo a Deus uma bênção grande para você. Uma bênção que Deus estabeleça ela e que você veja, porque os sinais são visíveis. Às vezes a gente faz assim, ó, e não quer enxergar, mas os sinais são visíveis. Quantas vezes você na sua casa está deitado, não tem ninguém em casa, está escutando um barulho. Às vezes um ruído de uma porta mexendo, uma lâmpada que pum, pum, acende e apaga. Às vezes um vento que vem, bate uma porta, mas não tem nada aberto na casa. É o mundo espiritual querendo falar com você, meu irmão. A pessoa negativa, ela já pensa assim, deve ser um demônio. Eu já não penso assim. Eu falo, Deus está enviando alguma mensagem, algum anjo de Deus está aqui, se deslocando aqui, algum mensageiro de Deus está chamando a minha atenção, porque Deus quer falar. Então, se tem algum sinal acontecendo repetitivo, sinais, o que um barulho pode fazer com alguém? Não pode fazer nada. Então, geralmente não vamos pensar que seja um demônio, porque o demônio não vem só fazer barulho. É o mundo espiritual dizendo, ei, desperta aí que tem recado para você. Eu quero falar com você. Deus está mandando um recado para você. Então, irmão, todos têm um sinal de Deus. Todo mundo tem um sinal de Deus. Fique atento se Deus não está mandando sinaizinho na sua casa, no seu trabalho, coisas que você fala assim, meu Deus, mas não podia, as coisas
isso não estava aqui, sumiu, de repente aparece na sua mesa. Não pense negativo de primeiro, não, porque você fala, Deus, o Senhor está nisso, então me dá mais um sinal. O Senhor tem um recado para mim para hoje, às vezes o recado é para agora, compreende? Então Deus pode fazer isso e trazer uma bênção até você, mas fique atento aos sinais. Eu vou fazer uma oração agora pedindo ao Senhor que visite a sua vida, que visite a sua casa. Amém? Você crê nisso? Fique de pé. Vamos orar, pastores. Põe o teu pensamento, talvez a algo que te preocupa. Há algo que você diz assim, pastor, eu estou preocupado com uma coisa. Põe o teu pensamento lá. Se esta coisa estiver ligada a Deus, Ele vai dar o sinal para você. Se estiver ligado ao inimigo, Ele vai dar o sinal para você também, que faz parte das coisas do inimigo, e de uma forma ou outra você será respondido e a situação será resolvida. Feche os seus olhos. Põe teu pensamento, pastor, não tem nada que me preocupa, então pede uma bênção para Deus no seu pensamento. Querido Deus, querido Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu peço ao Senhor neste momento, que o Senhor levante força dos céus, que o Senhor possa trazer mesmo a esta pessoa que está ao alcance da nossa voz, possa trazer um momento espiritual do qual há muito tempo provavelmente está esperando o Senhor. Onde está o pensamento agora tem gerado preocupação familiar, às vezes não tem o entendimento do que está acontecendo, mas eu peço o Senhor agora, se onde estiver o pensamento deste irmão, dessa irmã, se for as mãos do Senhor, manifesta o teu poder agora, Pai, e mostra para esta família, e deixa um sinal ali dentro daquela casa, do escritório, do trabalho, onde estiver o pensamento agora. Mas se for alguma coisa também vinda do inimigo, Senhor, do inimigo das nossas almas, eu peço ao Senhor para movimentar o mundo espiritual de tal forma, ó Deus, que venhamos saber que coisas pertencem ao inimigo. Espírito maligno, espírito das trevas, se você estiver por trás desta situação, está sendo desafiado a sair daí pelo poder do nome de Jesus. Você não pode. Há poder no nome de Jesus. Se você estiver na casa, no trabalho, trancando, se estiver ali destruindo, se estiver ali impedindo o caminhar desta pessoa, em nome de Jesus, vai embora, sai daí agora, saia. A ordem é de expulsar. Saia daí agora, porque a autoridade do nome de Jesus. Pai, eu não conheço onde está o pensamento, mas o Senhor conhece. Desça, Senhor, com o teu poder, com o teu espírito, com a tua manifestação, onde estiver o pensamento deste irmão, desta irmã agora, talvez é no meio da família, dentro de casa, Senhor, há algo estranho acontecendo, e eu quero pedir ao Senhor agora para confirmar uma bênção, uma vitória. Enfermidade causada por mal olhado, por inveja. Você, espírito maligno que trouxe enfermidade rara, você que alojou sobre esta pessoa em forma de doença, saia deste corpo agora. Senhor, dê um sinal agora para que possamos saber o que fazer nesta caminhada, mas que o Senhor mostra para esta vida, e espírito de doença e de inveja, sai desta casa, desta vida, do conceito desta família, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deixa eu perguntar, alguém durante